Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. Nesses anos todos de canal, como eu resenho bastante filme de terror, mais de uma vez eu mencionei o filme de 1980 chamado The Changeling, que em português teve o nome A Troca. Tem gente que também conhece como O Intermediário do Diabo. Assim, todo filme de terror, de Casa Mal Assombrada e tal, que aparece uma bolinha, né, quicando, a influência e a citação é desse filme aí, estrelado pelo maravilhoso, inesquecível George C. Scott, que faleceu em 1999. Aliás, uma curiosidade, a mocinha do filme, né, aquela senhora que arranja a casa para ele morar, que depois dá a entender que eles vão ter um affair, um caso assim, era a esposa dele na vida real, tá? Só que antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Ele é um filme de casa mal assombrada, gótico, cuja reputação só cresceu ao longo dos anos. Em 1980, não foi bem nas bilheterias, teve críticas negativas. Em 1980, a moda e o auge era, assim, os slasher films, né? Então era gore, era muita morte. Esse filme mais sugere do que mostre. Ele é um filme muito quieto. Ele é quase como um suspense sobrenatural, né? Não tem gore, não tem nada. E ele é um filme muito triste e muito contido, tá? Claro, existe um descompasso entre o primeiro e o segundo ato, que são super lentos e quietos, e o terceiro, que é um pouco mais agitado, e acontece inclusive uma coisa que eu acho totalmente desnecessária nesse terceiro ato, mas eu vou falar mais pra frente. Mas de forma geral, ele é um filme que atingiu o status de cult, né? Mas eu já, assim, é 1h40, ele é bem lento, ele é bem quieto na maior parte do tempo. Então, audiências, plateias de hoje em dia devem tomar cuidado, a não ser que você goste de filme que tem um ambiente gótico. Essa casa em que foi filmada parte do filme, né, existe lá no Canadá. Em algum lugar do YouTube, uma moça fez um documentário dos 40 anos do filme, então mostra algumas locações, né? Foi tudo gravado lá perto do... É um filme canadense, né? Aproveitando aquela facilidade de impostos que tinha lá. Então, assim, começa com o George C. Scott sofrendo uma perda, e assistindo a essa perda de maneira espetacular, né, de maneira muito dolorida. E aí, então, ele é um músico, um professor acadêmico de música, compositor de Nova York. Depois dessa tragédia, ele se muda para Seattle, que sempre teve fama de chuvosa, o filme é inteiro escuro, né? E lá, uma mulher, que é essa Trish Van, não sei das quantas, a atriz que era a esposa dele na vida real, ela é presidente, ela trabalha na Sociedade de Preservação Histórica da cidade e arranja com que ele alugue, de forma talvez mais barata, uma vasta mansão assim de 4 andares. Na vida real, aquilo lá já foi escola, já foi academia militar, de tão grande que é o lugar. Mas aí vai um cara morar ali, né? E aí tem uma coisa assim, como que faz para cuidar disso? Aí ela fala, nós temos um membro da sociedade que faz a limpeza, faz a preservação das propriedades. Aí você pensa, nossa, você precisaria assim, de um pequeno exército de funcionários para manter aquela casa diariamente, né? Não só um funcionário. Mas enfim, aí aquele músico, então ele está fragilizado, ele perdeu pessoas importantes para ele e tal. Então, típico de filme de terror. Aí então a casa começa a se manifestar de uma forma muito sutil. A tecla do piano que toca sozinha, porta que começa a abrir, barulhos no encanamento, sempre às 6 da manhã, muito ritmados. Depois a gente vai entender por que tem esse barulho. Então, o primeiro e o segundo ato é a casa se manifestando como um fantasma e o George C. Scott, a personagem dele, andando nessa casa. Quem, como eu, ama filme de casa mal assombrada em vastas mansões e que no final das contas tem o sonho secreto de morar ou pelo menos passar uma temporada numa dessas vastas mansões no inverno, no outono, assim, vai amar o filme, né? Tem quarto secreto, aquelas escadarias de madeira que levam
para perdição, e no caso. Então, aos poucos, ele vai descobrindo o passado. Lá tem um menininho. O filme vai construindo uma mitologia bem bacana. E aí vai envolver um senador e tal. Aí chega no terceiro ato, ok, ele fica uma conclusão um pouco mais movimentada do que o resto, mas o meu problema nem é tanto por ser mais movimentada do que o resto. Eu acho que tem, por exemplo, uma única coisa, na verdade, que eu acho que esse filme peca, é que, no final das contas, tem uma grande explosão no lugar lá. Não precisava daquilo, né? Porque não tem lógica de explodir, não tem nada assim, gasolina ou nada. É o fantasma que fez explodir, mas não precisava. Então, o final dele fica meio em desacordo, né, com aquele clima íntimo que a gente vira nos dois primeiros atos. Mas ele é muito outonal, invernal, é frio, né? Teve gente que inclusive criticou na época por conta desse frio. A personagem do George C. Scott, ele não toma decisões muito estapafúrdias, como a gente vê em filme de terror. É tudo mais contido. E a interpretação dele está muito boa, né? Como ele é um homem que perdeu coisas, pessoas que ele amava demais, mas ao mesmo tempo ele é um acadêmico, ele é músico, então a música tem sempre aquela coisa, né? É uma expressão artística, sensibilidade, só que também a música é pura matemática, e ele é compositor, então ele conhece essa matemática. Então, você tem um homem que está chorando de vez em quando porque perdeu alguém, mas na maior parte das vezes ele toma passos racionais, tá? Então eu vou à prefeitura para ver onde que é o poço. Eu vou para a sociedade X para ver onde é tal. Tem uma hora só lá que ele intempestivamente vai procurar o senador e dá a impressão de que ele está até maluco. Né? Você fala, ele estava desesperado. Só que essa mesma personagem, mais ou menos nessa mesma toada, né, emocional que ele estava, depois faz o que a gente esperava que a personagem realmente faria, pelo que a gente conhecia dela, né? Vai lá procurar o senador na casa dele, totalmente composto, com seu paletó, terno lá, e tudo mais. Então são uma ou duas coisinhas que eu acho que não combinam, mas é um roteiro muito bom, é um roteiro muito fechadinho, tá? E pra gente que cresceu nos anos 70, vendo televisão, tudo, tem alguns personagens menores, né? O detetive DeWitt, lá um ator que trabalhava naquele Battlestar Galactica, ele era o Baltan, um vilão. Tem o Barry Morse, que era o professor Bergman, de Espaço 1999, a minha primeira série que eu assistia quando eu tinha 6, 7 anos, tal. Então, assim, e tem, claro, o George C. Scott, que eu gosto muito, adoro, um dos meus favoritos. E eu acho legal o seguinte, ele não é diferente, claro, é um filme de 1980, ele não fica com jump scare, não tem aquela coisa assim, abre a porta e faz BAM! Né? Para você assustar devido ao barulho, né? Não tem isso. E existe uma perspectiva de que o George C. Scott, o personagem dele, tiozinho, vai reconstruir a sua vida com essa mulher que ele achou aí na sociedade histórica, né? Só que o filme não perde tempo com essa história de amor. É isso que eu acho legal nesse filme. Ele não perde tempo com muitas coisas, né? Eu quero ver a história de fantasma. Então, não tem a história de amor, né? Ele paquerando ela, transando com ela e não sei o que com ela. Não, a gente entende que ele arranjou uma pessoa que pode ser uma futura metade dele, como diz, né? Outra metade da laranja, tampa da panela dele que estava faltando, mas a gente não tem isso, na verdade, no tempo diegético. A trilha sonora é muito bonita, pena que é rara de encontrar, eu não sei se nos streamings tem. No YouTube costumava ter, e é uma trilha sonora rara porque eles lançaram apenas, quando foi lançado em CD, foram 1000 cópias só, né? Imagina, vinil, quando que isso foi lançado. Mas é uma trilha sonora bonita. Ele é um filme que ele é muito para quem curte terror mais anos 70 mesmo, mais tradicional, né? Ele é quieto, ele é escuro, ele é de interiores, ele é... É por isso que eu falei que quando chega no terceiro ato a gente sente
né, essa mudança brusca, assim, ele fica... Parece que você está vendo, na verdade, um outro filme. É o mesmo probleminha, né, que teve lá aquele da House of the Devil, lá do Ty West, de 2008, 2009. Eu amo aquele filme. No caso desse filme, da House of the Devil, de 2009, eu lembrei porque o House of the Devil é super retrô, né? Os dois primeiros atos são bem naquele clima lá. A diferença, inclusive, do Ty West é muito mais gritante, é até um defeito. Nesse filme aí, a discrepância é um pouco menor, mas ela acontece. E aí, nesse terceiro ato que você percebe, assim, pessoas que vão estar em um lugar e depois no outro em poucos segundos. Você fala, mas como que ele conseguiu chegar até lá? Enfim, é no terceiro ato que você tem os probleminhas, né, do filme, assim, os senões. Mas eu ainda acho que é um filme, no meu caso, para rever a cada X anos, porque eu curto muito o George C. Scott, tá? The Changeling é básico para a gente entender um pouco do horror moderno, porque muitos dos autores de hoje, diretores, roteiristas, gostam do The Changeling e fazem homenagem a este filme, né, através dessas cenas da bolinha, de tecla de piano fazendo plum sozinha. Mais de uma coisa em filme de fantasma hoje em dia, eu percebo que vem lá do The Changeling, tá? Então, assim, para quem curte cinema e não de terror e quer, assim, saber, né? O mundo não nasceu de filmes assombrados, não nasceu com The Conjuring ou Atividade Paranormal, né? Vem de antes. Para quem quer ver esse antes, né? Existia filme de Casa Assombrada antes dessas franquias. Eu acho que The Conjuring vale muito a pena ver. Eu gosto muito. Tchau.